também o Dia das Mães. Essa música eu ofereci para minha mãezona, minha mãe, Fátima, para minha avózinha Joana, que é também minha mãe, para todas as minhas velhinhas, que também são minhas mães. Claro que para Nossa Senhora, que é a mãe de todas as mães, a Maria de todas as Marias. E durante o tempo que eu estava cantando aqui essa música, eu vinha lembrando, de fato, da palavra de Deus, que diz: Deus nos ama tanto, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Olha que coisa bonita. De fato, Deus nos ama tanto que Ele quis se fazer homem para estar no meio de nós e viver como cada um de nós vivemos, sentir na pele o que era ser humano, o que era ser homem. Eu acho muito interessante porque quando a gente pensa que Jesus nasceu, viveu por 33 anos e nos últimos 3 anos da sua vida ele viveu um intenso ministério. Nos últimos 3 anos ele saiu evangelizando toda aquela região da Galileia, da Judéia, da Samaria, e dali daquela pequena cidade de Belém nasceu para nós o Salvador. Eu fico impressionado com tudo isso. Olha que coisa interessante. O primeiro sentimento de Nossa Senhora, quando o anjo chega até ela e diz que ela vai dar à luz a um filho, e este filho será chamado de Emanuel, filho do Altíssimo. Olha só, já que nós estamos falando de mãe, falando de Deus, falando de Jesus, eu quero partilhar com vocês, porque depois no final eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser mãe, a importância de ter uma mãe e de ser uma mãe. Veja que Nossa Senhora Maria fica perturbada, diz a palavra. Ela não consegue entender o que significa esta saudação do anjo Gabriel. O anjo que chega e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela não consegue entender. Mas mesmo não conseguindo entender, porque ela na sua humanidade, na sua simplicidade, também questiona Deus: como é que eu posso dar à luz a um filho se eu não conheço homem algum? Mesmo assim, ela imediatamente entende que é uma ação divina, que é de Deus. E quando ela entende que é a vontade de Deus que deve prevalecer e não a sua vontade, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Ser mãe é ser como Maria, ser serva. A mãe está sempre em prontidão. Já parou para pensar nisso? Só quem tem uma mãe sabe dizer isso. Uma pena que muitos filhos não valorizam. Esse é o sentimento que eu e você precisamos ter diante de Deus. O que nos faz homens e mulheres infelizes é o sentimento de não entender o tempo de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus e não nos colocamos nas mãos de Deus, como fez Maria, que é serva. O que significa ser serva, padre? Significa estar disponível. Significa estar aberto. A serva, o servo, é aquele que está em prontidão ao seu patrão, ao seu chefe, para servi-lo. Veja que Maria tem esse sentimento. Eu quero servir ao Senhor. Eis aqui a sua serva, Senhor. Pode fazer de mim segundo a sua palavra, segundo a tua vontade, não segundo a minha vontade, não segundo a minha palavra. Rapaz, eu fico revoltado quando eu percebo que muitos filhos são ingratos. Eu estou para ver um ser humano mais ingrato do que o tal chamado filho e filha. Sobretudo quando se diz respeito ao relacionamento da mãe. Quando se fala de relacionamento de filha, filho com uma mãe,
mim me causa uma revolta quando eu percebo que o filho ou a filha é ingrato. É ingrata. Eu não sou mulher, eu não sou mãe, mas não precisa ser mulher, não precisa ser mãe para saber a importância do que é ser uma mãe e do que é ter uma mãe. Eu ultimamente tenho convivido bastante com a Daiane, a minha irmã, que é a mãe da Rebeca, minha sobrinha. Daiane é jovem, tem 18 anos, 19 anos, eu acho. Uma menina. Vocês já conhecem ela. É a mãe da Rebeca. E eu estou tendo a oportunidade de conviver bastante com ela, até porque nós convivemos muito. A minha irmã mais velha casou mais cedo, foi embora mais cedo de casa, e a gente não tem tanta convivência, infelizmente. Poderíamos ter mais. Agora a Daiane não, a Daiane é mais jovem. Ela foi criada comigo, eu meio que fui um pai para ela. Então, ela veio a ter filhos, ter uma filha agora. E aí foi quando ela saiu de casa e agora está com o marido, enfim. Mas eu tenho convivido bastante com ela por conta da Rebeca, porque a menina é muito, muito apegada a mim. Hoje mesmo eu estava com o maestro Saulo, e ele viu lá o Thiago passando lá para pegar o carro, e a Rebeca, quando vem no meu colo, tá boazinha. Ela não vai, quando está no meu colo, ela não vai nem no colo do pai nem da mãe. Apaixonada comigo. Quem vê pensa que até eu sou o pai dela. E eu estava querendo dizer o seguinte: eu fico observando a minha irmã Daiane, uma menina tão novinha, tão jovem, parece até inofensiva, como ela é mãe. 24 horas. Sabe o que é ser mãe? É gerar, é ficar 9 meses com você dentro da barriga, dentro do ventre, com esse peso, um peso a mais, 2 quilos, 3 quilos a mais, 9 meses. Ser mãe depois que você está em processo de gestação, é você ficar 9 meses dormindo de lado, porque você não consegue mais dormir de qualquer outro jeito, não é isso? Ser mãe é sentir dor 9 meses, é carregar um peso 9 meses. Ser mãe é sentir dor na hora do parto, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Ser mãe é limpar o seu cocô e o seu xixi durante muitos anos, que tem criança que até com 5, 6 anos ainda está cagando com as pernas abaixo, e a mãe tem que limpar e lavar. Hoje tem fralda descartável, essas coisas, mas antigamente sabe o que a mãe fazia? Usava a fralda de pano. Então por muitos anos a sua mãe pegou aquela fralda de pano cheia de merda, cheia de cocô, e foi lá no tanque, colocou na bacia e lavou. E usou de novo com você. Ser mãe é isso. Ser mãe é ficar sem dormir. Ser mãe é emagrecer. Mas não emagrecer por uma questão de estética, de beleza. Mas emagrecer porque ficou sem dormir, porque ficou sem comer, porque ficou sem beber. Ser mãe é sentir a dor, a sua dor, a dor do filho. Sabe quando a criança está com cólica e a mãe se desespera? O grito daquela criança de dor é o grito da mãe. Estão mandando eu parar de falar aqui. Tá tão bom. Deixa eu acabar de falar, depois eu vou fazer a propaganda. Não enche o saco não. Você também não é mãe, você não sabe o que é. Então deixa eu acabar de falar. Isso. Não, você vai ver voar esse negócio já aqui. Ser mãe é isso. Aí o que acontece? A criança cresce, fica o filhinho rebelde, vira o adolescente rebelde. Quando está adolescente, a primeira coisa que o adolescente quer fazer é ir embora de casa. Muitos deles até fogem, depois volta. Ser mãe depois que o filho cresce, vira adolescente, fica jovem, aí arruma uns trastes igual esses meninos que estão aí, o Saulo, o Thiago,
arruma filho com uns trastes desses também, que não dão conta de bancar nem a vida deles. Mas pode ver que fez 2, 3. E a mãe tem que engolir. Às vezes tem que engolir o genro que ela não queria ter. Porque o que a mãe deseja para o filho e para a filha? Alegria, felicidade. A mãe deseja que a sua filha case com um bom marido, tenha um bom homem. E vice-versa, que o homem case com uma boa mulher. E muitas vezes tanto o menino ou a menina, o jovem ou a jovem, faz tudo ao contrário do que a mãe deseja. E mesmo assim a mãe ama. Mesmo assim a mãe perdoa. Mesmo assim a mãe está de braços abertos. Eu queria até ir um pouco mais além nessa reflexão, mas por conta do tempo eu vou deixar para uma outra oportunidade. E já vou concluir logo. Pior de tudo é que chega um dia como hoje, como domingo, como o Dia das Mães, você não tem mais a sua mãe para almoçar com você. Sabe por quê? Porque ela já morreu. E aí você está aí chorando. Não adianta chorar. Porque quando você tinha sua mãe viva, você não fazia nada. Bem feito. Não aproveitou enquanto podia, agora chora. Quando sua mãe era viva e morava lá no Ceará, lá em Minas, lá no Paraná, você não ia, você falava que você não tinha dinheiro, você não tinha condições. No dia que ela morreu, você arrumou dinheiro e foi lá pro velório dela. Para ver uma pessoa morta, não adianta nada. Quantas oportunidades você teve de almoçar um domingo com a sua mãe, no Dia das Mães, e você não fez? Por quê? Porque estava com o namorado, estava com a namorada, estava com os amigos, com as amigas, estava na farra. Agora está aí chorando. Pode chorar, não vai resolver, que sua mãe não vai voltar. E sabe o que é pior de tudo? É você que é um filho, uma filha que abandona sua mãe na velhice. Cuidado com o que diz a palavra. A palavra de Deus diz assim: feliz o filho e a filha que ampara o seu pai e a sua mãe na velhice. Os seus dias serão longos, tudo que ele empreende prospera, e os seus pecados serão perdoados. Está na Bíblia. E você põe sua mãe no asilo. Tá certo que tem dia que dá vontade de colocar, porque por exemplo, a minha avó está comigo, e tem dia que eu chego lá, eu olho para ela e digo, eu vou abrir uma casa de velho só para colocar minha avó, que eu não aguento mais. Mas daqui a pouquinho eu olho para ela, e ela olha para mim, e ela me chama, Ozinho, vem cá, mas você está tão bonito, ela diz. Aí eu digo, não tem jeito, não tem como. É muito triste. Cuidado, porque você vai ficar velha. Você é jovem hoje, você é filha. Amanhã você vai ficar velha igualzinho a minha avó. Vai acontecer com você igualzinho que está acontecendo com ela. Então, para concluir, que eu quero ouvir bastante Alain e Aladim, tem que fazer os comerciais aqui, senão não paga o nosso programa. Eu quero dizer para você o seguinte, filho e filha, cuidado com o que você está fazendo com a sua mãe. Sua vida não prospera por causa disso. Sua vida não vai para frente por causa disso. Seu casamento não vai para frente por causa disso. Porque você preferiu escolher o seu namorado ou a sua namorada do que a sua mãe. Cuidado. Não existe ex-mãe. Existe ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-mãe. Aproveite. Eu, graças a Deus, tenho aproveitado bastante nesses últimos tempos a minha mãe, Fátima, e mais ainda a minha avó. Porque pela lei da natureza ela vai morrer primeiro que eu. Posso morrer antes dela também, mas pela lei da natureza ela vai na frente. E eu não quero, no dia que ela morrer, ficar lá chorando em cima do caixão, arrependido por não ter feito, por não ter sido presente, por não ter sido um filho decente. Não adianta depois no velório ficar gritando em cima do caixão, não. Que não vai resolver.
Aliás, na maioria das vezes, quando você vai no velório e vê o povo gritando em cima do caixão, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Muitas vezes são as lágrimas do arrependimento, da decepção, e não adianta nada. Porque morreu, meu filho, não volta mais. Não vai voltar.